A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso Testifica Cast, de volta, fortalecendo a sua fé através de testemunhos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a você que nos acompanha os nossos episódios. Estivemos sem o nosso Testifica Cast por no máximo uns 2 meses, devido aos nossos trabalhos, tá? Nesse período eleitoral estávamos trabalhando, então devido a esse problema, né, não tivemos os nossos episódios do Testifica Cast. Mas nós ficamos muito felizes devido ao retorno que nós tivemos, né, Nianai, das pessoas perguntando: volta a Testifica Cast, né? Estamos sentindo falta dos testemunhos. Nós colocamos alguns testemunhos no ar, alguns cortes no ar, dos episódios que foram ao ar, para que você não ficasse sozinho. Mas estamos de volta aqui, trazendo testemunhos que vai fortalecer a sua fé. Testemunhos que fortalecem a minha, a sua e a nossa fé. Sempre em nome de Carrara Auto Center, a nossa querida Sebastiana Lima e também a nossa querida Eliane Mazete Decorações, que são os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudam a manter o nosso Testifica Cast no ar. Junto comigo, o meu querido Gustavo Domingos, nosso diretor, e ao meu lado a minha grande companheira Eliane Moraes, no qual eu quero dar o meu boa noite, o meu a paz do Senhor, Naya. A paz do Senhor, Daniel. Que Deus venha abençoar a sua vida cada Amém. dia mais. Eu quero te dizer que estávamos com saudade, né, de voltar aqui no nosso programa, no podcast Testifica Cast. E eu confesso que os irmãos têm perguntado quando o podcast vai voltar, e estamos muito felizes, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, né, Daniel? Sim, e hoje é o tempo de voltarmos aqui para testemunhar do amor de Deus em forma de testemunho. Daniel, eu quero fazer um agradecimento aqui hoje. Eu quero fazer um agradecimento a você e ao Gustavo, que entrou comigo nessa parceria, nesse propósito que não veio de mim, mas veio um propósito de Deus para abençoar vidas que estão lá nos assistindo, né? Para edificar, para fortalecer a fé de cada um. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa parceria, por você entender qual é o propósito de Deus nesse podcast. Eu quero agradecer no fundo do meu coração ao Gustavo, que tem gravado, que ele tem editado o nosso programa, né, Daniel? Para que vá ao ar, para que todos assistam, né? É um menino de ouro, né? Ele é uma bênção de Deus. E Deus tem abençoado vocês, porque é de segunda a segunda que vocês têm feito a obra de Deus. E eu me sinto abençoada de estarmos juntos aqui nessa parceria, falando do amor de Deus, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, né? Exatamente, dado a Deus. E os testemunhos que nós sempre trazemos aqui no nosso Testifica Cast, a gente se preocupa muito porque são testemunhos reais e testemunhos que edificam a nossa fé, não é verdade? Sim. Edificam e muito. Todos que passaram aqui no nosso Testifica Cast até o momento foram testemunhos que realmente vêm de encontro às nossas necessidades. De repente, você pode não ser tocado, vamos assim dizer, por algum testemunho que a gente traz aqui, mas muitas pessoas. Sim, né? Porque são vários, né, testemunhos. São testemunhos de cura, são testemunhos de salvação, são testemunhos de libertação, de fé. Então, cada um tem sua história individual, né, aqui na Terra, que nós temos um propósito para estarmos aqui. E então, Daniel, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa parceria e também dizer que esse programa ele tem edificado vidas. Eu já recebi mensagens de pessoas que voltou para Jesus. Falou, olha, esse programa que eu ouvi dessa sexta-feira mexeu tanto comigo que eu fui para a igreja. E eu fui ouvir a palavra de Deus e Deus falou no meu coração. Então, o importante são as sementes que esse podcast está plantando, né, Daniel? Exatamente. Jogando a semente para que ela possa germinar.
não é verdade? E nós estamos aqui a trabalho do reino. Nós estamos na terra a trabalho do reino. Nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, na mão de Deus, e a nossa vida profissional, aquilo que Deus, o dom que Deus nos deu para a gente sobreviver lá fora, a gente consegue trazer para dentro da casa de Deus e, dessa forma, também trabalhar em prol da obra. Nós estamos aqui única e exclusivamente para trabalhar para o reino de Deus, principalmente nos momentos que a gente vem vivendo hoje em dia, né, Naya? Sim. A gente senta para assistir uma TV, para ver um noticiário, e, infelizmente, são só coisas ruins que realmente a gente vai dormir pensando em coisas que, meu Deus, meu Deus. E, graças a Deus, graças a nossa querida Elianai, né, o Testifica Cast veio para trazer esperança, falar para você que ainda tem esperança, o seu problema tem esperança. A solução, Jesus Cristo, Ele é a única solução. Independente do que você esteja passando, chame por Ele. Sim. Né? Eu queria dar uma boa noite ao telespectador e agradecer por vocês terem prestigiado, né, em assistir o podcast, né? E que Deus venha edificar, que Deus venha fortalecer e renovar a sua fé com mais um episódio que estamos aqui hoje. Exatamente. Nós estamos recebendo aqui, hoje, nesta sexta-feira, a nossa querida irmã Rosália. A nossa querida irmã Rosália será a nossa entrevistada dessa noite. Um testemunho que, com certeza, vai edificar e muito a sua fé. E vai edificar principalmente a fé de muitas mulheres que podem até estar assim, vou desistir de tudo. Não é verdade, Naya? Sim. Irmã Rosália, a paz do Senhor, boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso Testifica Cast. A paz do Senhor, Naya, Daniel, Gustavo. Eu estou muito, assim, contente de estar aqui, né? A Naya já tinha me falado uns tempo atrás. E para mim, pensando na possibilidade, né? Sim. Eu fiquei meio assim. Aí eu falei, vamos orar, né? Sim. E Deus preparou agora, né? Para estarmos aqui. E eu vim falando, né? No caminho, vim falando com Deus, que tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Sim. Porque a gente está aqui para poder falar do amor de Deus. Né? Sim. Rosália, é uma honra de você ter aceito o convite de vir testemunhar aqui no Testifica Cast. Por quê? Você é uma amiga fiel, você representa muito para mim, porque você é uma irmã em Cristo que dificilmente você fala não. Sempre você está lá nos bastidores, né? Abençoando alguém, ajudando, mesmo não aparecendo, mas você está abençoando o reino de Deus. E você entendeu o que é o amor. E então, eu quero te agradecer por você aceitar estar aqui hoje contando a sua história. Eu que agradeço, que Deus abençoe. Eu tenho visto todas as edições, né? Uhum. E cada testemunho que eu tenho visto vai aumentando mais a nossa fé, E a gente vai ficando alegre de ver o que Deus tem feito, né? Sim. E o que Ele ainda pode fazer, né? Uhum. Então, eu estou aqui para acrescentar, né, nesse programa, nessa mais uma edição aí, né? E eu espero que alcance, né, muitas vidas aí e que sirva de meu testemunho sirva de fortalecimento para, como o Daniel falou, né, muitas mulheres. E é isso. Deus abençoe mesmo esse programa. Amém. É um prazer ter você conosco aqui. Sempre sorridente a Rosália. Você nunca vai ver a Rosália séria. Séria sim, mas olhar para ela, ela vai sempre te responder com um sorriso. Esse sorriso aqui dela. Deus abençoe, Rosália. Amém. Bom, antes de começarmos o nosso Testifica Cast, vamos lá falar dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudam a manter o nosso Testifica Cast no ar. Carrara Auto Center, Elião Azete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso Testifica Cast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast,
basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse TestificaCast. Lembrando a você que toda verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do TestificaCast. E hoje eu quero agradecer carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso TestificaCast. Deus abençoe, pastora Sebastiana Lima, que abençoa o TestificaCast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco, Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso TestificaCast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor Josefa Cubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo. O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta. Muito bem, de volta ao nosso TestificaCast nesta sexta-feira, recebendo a nossa querida irmã Rosália. E nós vamos já começar o nosso TestificaCast aqui, perguntando à nossa querida irmã Rosália. Rosália, você nasceu aonde? De qual naturalidade é você? Então, eu nasci em Bandeirantes, Paraná. Paranaense. E daí logo os meus pais vieram para Jacarezinho, né? Então eu falo que eu sou jacareziense. Eu nunca lembro que eu sou de Bandeirantes, assim, se alguém fala, né? Agora sim, né? Mas assim, a história é essa. Eu nasci em Bandeirantes e fui criada em Jacarezinho. Em quantos anos você foi para Jacarezinho? Eu acredito que uns 3 meses. Ah, então minha mãe fala que logo... É. Só foi registrada em Bandeirantes, só. Gerada lá, né? Em Bandeirantes. Quantos anos você depois ficou em Bandeirantes?
Em Jacaré. Jacarezinho. Jacarezinho. Daí eu fui embora, saí de Jacarezinho com 22 anos. Não, com 28 anos. Aí eu fiquei fora, ali perto de Piracicaba, entre Piracicaba e Campinas, Santa Bárbara do Oeste. Eu fiquei ali 7 anos. E daí voltei, e no eu voltar, eu fiquei aqui em Ourinhos e estou aqui há 21 anos. Muito bom. 20 anos estou aqui. Rosária, você nasceu em um lar cristão? Eu nasci em um lar cristão. Meu pai se converteu com uns 18 anos, meu pai e minha mãe. Eles se converteram jovem ainda, né? Aí se conheceram. Eles se casaram com 18 anos, os dois, que eles são de idade, diferença de idade, 1 mês. Mas eles se converteram jovem, então eu nasci num lar cristão. Que bênção. Amém. Num lar cristão lá... Em Jacarezinho. Jacarezinho. Tá. Bom, e como foi a sua juventude? Na igreja ou fora da igreja? Na igreja, a maior parte na igreja. Porque teve uma época que meu pai se afastou da igreja, né? Só que assim, só se afastou. As regras, isso, estava ali, né? Então a gente tinha que andar ali na linha. Mas foi baseado, a gente tinha, o alicerce nosso era na igreja, né? E depois de um tempo, ficou pouco tempo, né? Afastado. Depois de um tempo a gente voltou e nossa vida foi dentro da igreja, graças a Deus. Sempre a base foi cristã. Sempre. Muito importante. Bom, nasceu em Jacarezinho, nasceu em Bandeirantes, foi para Jacarezinho, um lar cristão. Tudo corria bem, né? Até que, de repente, aconteceu algo inesperado na sua vida, você descobre algo. Nos conte o que aconteceu com você, qual foi essa descoberta? Então, esse mês agora de outubro fez exatamente 6 anos que eu passei pelo processo de câncer de mama. E eu descobri, eu gosto de contar o jeito que eu descobri, porque eu falo que foi a maneira que Deus usou para me mostrar o nódulo, né, o tumor. E eu estava procurando um sutiã na cor azul bique, que é quase a cor desse porta-retrato. Aí eu nunca achava, daí eu vendo lingerie. Aí um dia apareceu do jeito que eu queria, alça larga, tal, e a cor. Usei, né? E eu trabalho com cabelo também, sou cabeleireira, né? E era final de ano. Então, eu comprei, veio a sacola para mim, eu peguei o sutiã que eu gostei, né? E aquilo, porque tem o aro, né? Então, o aro, esse final de semana eu estava comentando com uma cliente minha, né? Que ela sempre pergunta, tem vários clientes que cita eu como exemplo, né? De como foi o meu processo. Então, conforme eu estava trabalhando, aquele aro ficava me incomodando. E eu ficava toda hora tirando o aro do lugar. Aí fui, no decorrer do dia, acabou o expediente e tal, fui tomar banho, e eu vi que estava vermelho e que tinha um carocinho. E detalhe, é normal as mulheres ter umas glândulas na mama, né? E eu não tinha. Eu não tinha glândula nenhuma, assim. É normal, tem pessoas que têm várias glândulas. E até assusta achando que é outra coisa. Exatamente, daí vai no médico fala que é normal, tal. Bom, não é a minha área, mas eu já ouvi falar, né? Porque a minha esposa já passou por isso também, que vai no médico, é uma gordura, né? Uma gordurinha, né? Exatamente. Pode ser. Inflama, dói, isso, né? Isso. E eu não tinha, eu nunca tive. E até aí tudo bem. E daí apareceu aquele carocinho, no dia eu não liguei, assim, eu falei, acho que de tanto eu ficar tirando o aro do lugar, acho que deu uma irritada e sei lá, e foi. Só que daí no outro dia, o vermelhão passou, mas o carocinho estava lá, deu 1 semana ele estava lá, aí eu resolvi ir no médico, né? E daí ele pediu para mim fazer uma mamografia que eu não lembrava. Isso era final de ano, dezembro.
Em janeiro eu tinha feito uma mamografia, tinha feito todos os exames de rotina que a gente faz, né? E estava tudo ok. Aí quando foi no final do ano ele apareceu. Daí foi todo o processo, né? Mamografia, ultrassonografia e depois a pulsão, que eles falam que é a... Como que é o nome? Esqueci da... Biópsia. Sim, Daí vem eles a biópsia. pulsam para descobrir o que é, né? Se é benigno ou maligno. Daí foi feito, mas tudo isso, gente, às vezes eu conto, o pessoal, muita gente perguntava para mim na época, né? Assim, eu fui tratando como se fosse um probleminha normal, não me abalei em nada. Aí o doutor, quando ele falou para mim que eu tinha, veio o resultado da biópsia, que foi mandado para São Paulo. Aí quando veio o resultado da biópsia, a secretária me ligou e falou que o doutor queria falar comigo, e eu cheguei lá, ele explicou para mim, eu olhei e falei, tá, e agora? Ele falou assim, você tem um tumor, você tem que fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer quimioterapia. Eu falei, tá bom, doutor, então vamos fazer, o que tiver que fazer, vamos fazer. Porque, assim, eu nunca acompanhei um caso de câncer. Fulano está com câncer. Mas eu nunca acompanhei. Eu acompanhei porque minha mãe teve. Então, na minha família, eu fui o primeiro caso, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Eu fui o primeiro caso. Nunca um histórico. Não tinha histórico. Tanto que o médico perguntou, se tiver histórico, manda fazer. Então, eu não tinha histórico. Aí ele falou para mim que eu ia ter que fazer a cirurgia, quimioterapia, eu nem sabia o que era quimioterapia, nem rádio, nem nada. Aí, conforme foi fazendo as etapas, né? Aí eu cheguei no ponto da quimioterapia, que bom, vamos na cirurgia primeiro. A cirurgia, eu fiz 2 cirurgias. Uma da mama, que eu não tirei a mama inteira porque o meu nódulo era pequeno. O tumor, aliás, era pequeno. E o doutor falou, ó, você tem a possibilidade de cura sua é 100%, ele falou para mim, porque tá pequeno e tudo que a gente descobre no começo, né, é mais fácil. É mais fácil. E daí foi, né? Aí fui para a cirurgia, ó, você tem ideia, eu faço tratamento em Jaú, mas sou atendida em Bauru, na unidade do Amaral Carvalho, em Bauru. É tudo Deus que preparou. Aí eu fiz a primeira cirurgia. Nessa primeira cirurgia, eu fui para Jaú 3 vezes. Uma para passar no médico, a segunda para passar no anestesista e a terceira para fazer a cirurgia. Quanto que outras pessoas vai. É um processo muito longo, né? As histórias que eu ouvi. E eu, na terceira vez, eu fui para fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, eu fui bem tranquila. Sim, a minha irmã estava comigo na época, meu marido na época também estava comigo lá, que ficou muito abalado. Ele, nossa, a minha família assim não mostrava. Eles não estavam esperando, né, esse resultado, né? Ninguém esperava, né? E daí até falei que eu comentei com a minha irmã, né, eu contei para ela quando saiu o resultado, eu contei para ela e eu falei assim, agora você está encarregado de contar para o pessoal aí, porque eu não vou ficar repetindo essa história toda hora. Então você que conta, né? Mas assim, do jeito que eu estou conversando com você, e nisso ela travou do outro lado do telefone. É porque recebeu a notícia de um diagnóstico, quando se fala em câncer hoje em dia, realmente não tem como fugir. A gente pensa no pior. Na verdade, no pior. Quando sai o diagnóstico de câncer, sim, as pessoas já te enterram. Porque... Sim, já te enterram. Porque o que a gente acompanha, a gente vê as notícias aí, é sempre, né? Infelizmente... aquela luta, né? Aí a minha irmã se encarregou de falar para minha mãe. A minha irmã falou assim, mas eu nem sabia que você estava fazendo tratamento, você estava fazendo exames, né? Eu falei, a coisa foi acontecendo e eu também não quis alarmar, né? Porque o final eu tinha que esperar a biópsia mesmo, né? E não adiantava eu falar, já bastava em casa, meu marido que já não dormia mais, já ficava desesperado, né? E então,
Eu falei, não vou deixar o resto assim também, né? E aí eu contei para ela, ela se encarregou de contar para o pessoal meu, para minhas irmãs, meu pai, minha mãe e tal. Aí eu fiz a primeira cirurgia e quando eu voltei porque foi assim, eu fiz a primeira cirurgia e quando eu voltei lá para tirar os pontos e o dreno que eles colocam, o doutor falou para mim que achava melhor limpar a minha axila, tirar todas as glândulas que tem ali, que a gente tem nas axilas, que é vários nomes, né? E ele falou assim, o que você acha? Eu falei, vamos embora, doutor. Daí eu já saí de lá, quando eu tirar os pontos, já saí de lá com outra cirurgia marcada. Que daí eu internei no Dia das Mães, e depois em junho eu voltei de novo para julho, eu voltei para fazer a segunda cirurgia. Que ano que foi? Foi 6 anos atrás, que ano foi? Nós estamos em 24? 2024. 18. 19? 18. Foi final de. Eu descobri, eu fui no médico no final de 2016. E o processo foi em 2017. E foi por aí mesmo, Gustavo, 17 e 18. Eu terminei o tratamento de quimioterapia rádio em 2018. Aí eu fui, tirei as glândulas, né? E voltei para casa. Estava tudo bem, né? E graças a Deus deu certo até agora. O médico disse que está tudo bem. Eu ainda faço acompanhamento, mas ainda de vez em quando eu tomo remédio. De vez em quando o doutor quer me ver, eu vou lá para ele me ver, né? Falo que ele tem saudade de mim, então eu levo eu lá para ele ver. Mas assim, quando eu fui tirar os pontos da primeira cirurgia, eu encontrei com uma mulher que infelizmente ela faleceu. Ela era de Santa Cruz e ela fez a cirurgia junto comigo, porque nós ficamos internados em 3. E a do meio não fez porque ela estava muito debilitada, então foi só eu e uma outra lá, a Elizabeth. E encontrei com ela na sala de espera, a gente estava aguardando para tirar os pontos, e daí ela falou assim para mim, e daí, como é que foi a sua recuperação, tudo tal, seu repouso tal? Eu falei, foi tudo bem, graças a Deus, né? E eu não sentia nada mesmo. Falar para vocês que eu sentia dor, eu não senti dor nenhuma. Daí ela falou assim, menina, que eu passei, eu não desejo nem para um cachorro. O que é aquilo? Ela falou assim, eu lembro até a cor do centro cirúrgico. Eu falei, capaz, eu não lembro de nada. E eu lembro que quando eu saí do quarto para ir para a sala de cirurgia, o enfermeiro já aplica uma medinha ali no soro, você já ir ficando, né? E ele foi conversando comigo no elevador, perguntando meu nome, de onde que eu era, quantos anos eu tinha, pai, mãe, marido, filho. Ela perguntando, o enfermeiro perguntando tudo. E eu, por dentro de mim, eu ia cantando hino, sabe, assim, em espírito. E ele falando comigo, eu respondia, e eu ali, cantando em espírito. Quando chegou na sala de cirurgia, veio uma outra moça, me recepcionou, começou a me medicar, né? Gente, eu não vi nada. Ela conversando, só lembro que eu ouvi a voz dela assim, lá no fundo. Ela falou assim, você vai dormir. E dormi, hein? Dormi que eu não vi nada. E eu estava cuidando de tudo. Estava cuidando de tudo. Tanto que depois eu fui para... Porque depois tem o pós-operatório lá. Você tem que ir para uma salinha ali, né? Ficar aguardando para você responder uns estímulos lá e tal. E não lembro de nada. Eu só lembro quando me colocaram na cama, que daí tiraram de uma cama, colocaram no outro, então dá um tranquinho, né? Mas, gente, colocaram eu na cama, eu virei do lado e dormi. Então, e tudo, né? Mais para frente eu vou relatar o que Deus fez, né? E em tudo, Deus estava no propósito ali. No controle, né? No controle da minha vida. Ô, Rosália, e como você reagiu ao descobrir que você estava com câncer? Qual foi sua reação? Então, como eu falei, eu nunca acompanhei nenhum caso de câncer assim no profundo, né? Fulano está com câncer, fulano ficou careca porque está fazendo quimioterapia. Mas, né?
E quando eu recebi o diagnóstico, do jeito que eu estou conversando com vocês aqui, eu conversei com o médico e ele passou para mim, ele me orientou o que eu tinha que fazer, eu levantei e fui embora. Eu olhei para trás assim, ele comentou, ele falou, conversa com a secretária. A hora que eu estava saindo, eu olhei para trás, ele estava, sabe, assim, meio... acho que ele falou, pensou, não caiu a ficha dela ainda, né? Mas, sinceramente, para mim foi como se tivesse falado para mim que eu estava com uma gripe, entendeu? Mas você acredita que eu via você chegando na igreja, né? Quando você estava fazendo a químio, né? E eu senti uma segurança em você muito grande. E eu sentia que você estava super bem. Você não demonstrava nenhuma preocupação. Não, mas e foi mesmo, sabe, Nay? E eu percebia isso. Eu tenho um colega que ele falou assim para mim, você está fazendo tipo, né? Porque ninguém enfrenta um câncer desse jeito, que nem o Daniel falou, sorrindo. Ninguém. Ele falou para mim, coloca uma peruca. Eu falei, não quero colocar peruca, dá um calor, eu nem tentei. Mas só de colocar lenço ou gorrinho, que eu gostava muito, lenço eu não fazia muita questão, não. Dava um calor. Eu sentia muito calor na cabeça. Sentia muito calor. Eu não ligava de sair sem cabelo, careca, por aí. Eu colocava para as pessoas não ficarem incomodadas de ficar olhando para mim e eu me incomodar, elas incomodar. Entendeu? Não me incomodava. Podia perguntar, eu respondia, eu falava. Então, para mim, foi tranquilo. Nessa fase, a gente sabe que é muito difícil, né? Eu já tive uma irmã, que teve o câncer de mama. Deus levou ela, não foi pelo câncer, né? A CIMEA, foi um problema do coração, né? Que a quimioterapia acabou, né, atacando o coração dela. Mas nós vimos você, mais uma vez, sempre sorrindo, enfrentou esse gigante de cabeça erguida. Agora, o que te manteve assim, para cima? Então, Daniel, acho que eu já até comentei com a Naya, com algumas pessoas. Quando eu recebi o diagnóstico, a gente estava fazendo uma campanha de todo domingo depois do culto, a gente vinha para casa e depois a gente ia lá para o Guaporé fazer vigília. Então a gente entrava meia-noite e saía 5 horas da manhã. Olha o segredo aí. Olha o segredo aí mesmo. Vai vendo. Aí a gente ficou lá. Eu falar para você quanto tempo a gente ficou, eu sou muito ruim de data, gente. Mas a gente ficou um bom tempo. Aí... Mesmo com um diagnóstico? Então, eu recebi o diagnóstico quando eu estava fazendo lá. Entendeu? Na vigília. Na vigília. E você continuou? Eu continuei. Continuei na vigília. Nossa, eu até comento que tem que voltar essa vigília, porque eu gosto dessas coisas, né? A vigília é da meia-noite às 5 da manhã? Às 5 da manhã. 5 da manhã. Aí, as primeiras pessoas da igreja que ficou sabendo foi ali naquela vigília. Não ia muita gente. Tinha época que ia bastante gente e outra hora ia só... Essa vigília tinha um dia determinado? Não tinha, só teve todo domingo. Todo domingo, após o culto? Após o culto. Mas não tinha... Teve data para começar, mas não teve data para terminar. Tanto que daí a gente saiu dessa vigília e a gente foi fazer campanha nas congregações, fizemos em todas as congregações, de uma semana de oração. Então a gente saía de uma campanha e já ia para outra congregação. Fizemos todas. As de fora a gente fez aqui na sede. E o pessoal lá nas suas igrejas fazia lá e a gente dava um suporte daqui, né? Mas foi assim. Acabou o período lá da vigília, a gente começou essa campanha. A primeira igreja que a gente foi fazer foi na Vila Odilon. Ali, nós ficamos 21 dias. Quando eu comecei a quimioterapia, eu estava na Vila Odilon. A gente estava na Vila Odilon. Aí, a nossa campanha lá era... Deus tinha falado que era para fazer a campanha. Só que ele segurou nós há 21 dias. Para depois mudar para outra congregação. E nas outras a gente foi ficando uma semana. E eu saía dessa campanha
que a gente ia 5 horas da manhã, orava até 6 horas da manhã. Eu saía de lá e ia para Bauru fazer quimioterapia. E no outro dia, era uma semana, tá? Lembrando que cada congregação era uma semana. Uma semana. No outro dia eu estava lá de novo. E no outro... Porque assim, a químio, em mim, ela fazia um efeito assim. Parecia que eu recebi uma injeção que me dava um ânimo assim de... Adrenalina. Adrenalina. Tanto que eu não dormia de noite, na primeira noite, que eu fazia na segunda-feira. Você tinha ânsia de vômito? Não tive nada. Nada? Nada Suava? disso. Tinha Nada, frio? Nada. É a campanha, gente. É Minha mãe oração. teve- Então, daí... É oração. Quando eu falei para minha irmã que eu estava com câncer, daí a filha dela e o meu sobrinho falou assim, mãe, você vai lá. Você vai lá que nós não podemos deixar a tia Rosário sozinha nesse momento, não sei o quê, não sei o quê. Aí minha irmã veio para minha casa. Eu morava em Jacarezinha. Para te ajudar. Ela veio para saber como é que eu estava, porque assim, como eu falei, o câncer, as pessoas enterram ser viva. Ah, tá com câncer? Verdade. Minha mãe falou para mim que a turma lá, minha mãe na época morava em Jacarezinha ainda, o pessoal chegava nela e falava, ela tá com câncer? Assim, com coisa. Eu falei, não, já estão enterrando eu viva já, né? Aí minha mãe falou, tá com câncer, mas ela tá bem. Minha mãe sempre falava assim, né? Porque ela via, né, que eu tava bem. Aí, enfim, eu esqueci que você perguntou, mas para frente. Não, a gente está falando dessa... O que te manteve em pé, Ah, né? sim. Que foi a oração. Você saía de uma vigília da meia-noite às 6 da manhã e ia para Bauru fazer uma quimioterapia. E a quimioterapia, em que muitas pessoas têm uma reação, né, muito forte, algumas pessoas sentem frio, outras têm um vômito, em você... O efeito contrário, te dava aquele ânimo, como se fosse uma adrenalina. Eu chegava em casa, depois da quimioterapia, eu queria fazer faxina, eu queria descer a casa na limpeza. Nossa. A geladeira estava limpa. Eu sentia cheiro. Nossa, a geladeira tá suja, vamos limpar. Eu ficava limpando. Em relação à alimentação. Era um energético para você. Exatamente. Em relação à alimentação, você... A alimentação cheiro, foi assim... Alguma coisa te fez mal? A químio, ela tira... Você não sente o gosto da comida. Sim, sabor. Então, eu comia para mim não ficar com a imunidade baixa, para mim não pegar uma gripe, porque tudo atrapalhava o tratamento. Sim. Tudo. Verdade. Então, mas voltando da minha irmã, né, quando ela veio me visitar, que foi a primeira, a gente conversando, né, e ela impressionada do jeito que eu estava falando, não estava abatida, não estava triste, eu não estava mesmo. Eu fiquei normal, que nem eu falei para mim, era a mesma coisa que eu estava com uma gripe, vou sarar, vou tomar remédio, vai ficar tudo bem. Aí ela falou para mim, Rosário, você vê como é que Deus trabalha, né? Não é à toa que você está vindo você estava vindo de vigília, e agora você está nessa consagração, né? Porque, assim, na vigília eu não fiz quimioterapia. Eu estava fazendo tratamento de cirurgia. As quimio eu comecei nessas campanhas de oração que era das congregações, que era das 5 às 6. E era tão interessante que tinha dia que estava chovendo, e eu saía de casa assim, aquela chuva, né? Para mim ir para o carro, a chuva parava. Eu entrava dentro do carro, a hora que eu saía, a chuva voltava. Aquela chuva. Aí, quando eu chegava na igreja, a chuva parava. Eu entrava dentro da igreja, a chuva caía. Aí, a hora que nós íamos embora, todo mundo preocupado, né, com a chuva, porque tinha gente que ia a pé, de bicicleta, né? Deus parava a chuva para nós ir embora. Que coisa, né? Deus trabalha de uma forma assim que realmente a gente fica, né? E, Rosália, eu particularmente fui conhecer você mais assim, porque nessa época, eu acho que quando você estava fazendo tratamento, eu não estava tomando conta ainda da parte de sonorização da igreja, né? Então a gente ficava um pouco distante. Então termina o culto, quem está mais no fundo vai embora e a gente demora mais para sair. E o primeiro contato que eu tive com você foi quando o grupo vocal foi fazer uma visita para você na sua casa, né? Através, acho que foi da minha irmã Sueli, que contou. Daí todo mundo, mas quem é essa irmã?
Irmã Rosália, mas quem é? Quem é? Até então não sabia, porque a gente fica um pouco distante, ficava, né? Agora a gente tem um pouco mais de contato com os irmãos, que a gente fica ali no fundo. E eu lembro que a gente foi na sua casa, cantamos alguns louvores, fizemos oração, viemos embora. E de lá para cá que a gente foi conhecendo melhor a irmã Rosália. Sabia. Se falasse não sabia quem era eu, né? Não sabia, né? Na verdade, não sabia, porque a gente ficava um pouco distante, né? Devido ao nosso trabalho na igreja. Mas até então, quando nós fomos cantar uns louvores, fazer visita para você na sua casa lá, você acha que estava fazendo tratamento, porque você estava com o cabelo bem curtinho e tal. Tá. E realmente foi uma noite muito especial para a gente. Quando eu comecei a perder o cabelo, porque eu fiz a primeira quimioterapia que a gente faz aqui, que faz cair o cabelo, né? Com 14, 15 dias você já está careca. E aí meu cabelo começou a cair e eu cortei ele. Eu cortei ele 3 vezes. E aí eu lembrei da Sueli, né? E algumas pessoas. Aí eu liguei para ela, mandei uma mensagem para ela, falei assim, ó, se você ouvir alguém falando alguma coisa sobre o meu cabelo, eu vou estar com o cabelo curto na igreja. E você fala que é porque eu estou fazendo tratamento. Não sei se ela vai lembrar disso, né? Mas eu passei uma mensagem para algumas pessoas na época, porque às vezes você vê uma pessoa assim, hoje você está vendo ela com cabelão, amanhã você... Porque aqui não é assim, né? É muito rápido. E de repente você vê ela, né? E daí o meu cabelo começou a cair, eu mesmo cortei ele. Eu cortei 2 vezes e depois eu rapei. Para resolver já, né? Já está resolvido o negócio já. Porque eu acho muito... ficar vendo o cabelo cair para quê? Deixar o cabelo cair todo. Eu cortei, raspei e foi, né? Rosália, antes da próxima pergunta para a Nai, você falou num ponto muito importante. E nós sabemos muito bem que, para a mulher, o cabelo é algo muito importante, né? É uma coisa que a mulher preza muito, é o cabelo, que é o cartão de visita, né? Eu sou casado, tenho esposa, ela tem um cuidado muito especial com o cabelo dela. E toda mulher tem um cuidado muito especial com o cabelo. E o que você tem a dizer para muitas mulheres, muitas irmãs, que de repente possam até estar passando por o mesmo período que você passou, né? Em relação a vaidade. Que é normal. É normal. É normal. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Então isso aí me ajudou bastante. Agora, uma coisa assim que não é que me incomodou, né? Já eu respondo a sua pergunta. É que me fez falta. Foi os cílios. Né? Às vezes a pessoa fala, para quê? Né? Cabelo não sei aonde, pelo não sei aonde, né? Mas os cílios, para mim, ele fez uma falta, porque quando você pisca, os cílios, ele não deixa o seu olho colar. Como eu não tinha, ele meio que colava, entendeu? Então, ele me fez... E tem uma finalidade, né? Tudo tem. A poeira, né? Exatamente, tudo tem. Agora a sobrancelha caiu, mas nunca ninguém percebeu que eu não tinha sobrancelha, porque eu fazia lá com uma técnica lá com uma sombra. Ninguém falava que eu não tinha sobrancelha. Agora, o cabelo não me incomodou. Vou falar bem a verdade para você, não me incomodou, mas eu acho assim, eu respeito a vaidade das pessoas, porque tem muita gente que não, nossa, fica... só o fato de falar que vai fazer um tratamento de câncer, a primeira coisa que pensa é o careca. Isso aí é de menos, porque o cabelo depois ele cresce. Aliás, ele cresce até você fazendo o tratamento. Ele cai e cresce. Então, depois, a hora que para com o tratamento, que daí ele vai crescendo com força. Daí. Mas eu acho que isso aí, o fato de ficar careca, não é nada perto do que você vai passar. É porque cada um reage de um jeito, né? Exatamente. Você teve uma reação diferente. E foi muito bom isso. Sim, então, aí eu acho assim, que nem eu falei, respeito a vaidade de todo mundo, né? Porque tem mulher que, nossa, para cortar uma pontinha do cabelo, não quer cortar. Ai, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, mas eu acho que não é tudo.
Sim. Perto do que você vai passar do tratamento, não é nada. Depois vem outro cabelo. Eu escolhi não pintar mais porque eu tenho alergia da tinta. Né? Mas falaram para mim que meu cabelo poderia vir liso, veio do mesmo jeito. Tá do jeito. Só não pinto porque escolha minha. Mas a sua fé, e principalmente as orações, né, que você empenhou, que você empregou durante todo esse tratamento, que você não interrompeu, né, as orações, as campanhas, isso fortaleceu e muito, né? Não, então, isso daí, eu falo isso, que Deus me preparou para esse processo. Sim. Porque as pessoas via eu passando por ele, não acreditava que eu ia na igreja normal. Eu percebia isso. Eu ia na igreja normal. Eu colocava máscara, tinha dia que eu esquecia da máscara. Eu colocava máscara e colocava um gorrinho lá para o pessoal não ficar olhando a minha careca, não porque eu me incomodasse, para as pessoas não ficar, né? Mas não tinha como. Todo mundo sabia que ali embaixo tinha uma careca, porque via aqui embaixo, né? Tal. Mas assim, eu falo que Deus me preparou mesmo com todo esse processo aí da vigília, depois das campanhas de oração que a gente foi fazer nas congregações, foi um fortalecimento que não me abalou. Aí teve uma irmã que falou assim para mim, eu nunca esqueço disso. Ela falou assim para mim, isso vai passar tão rápido que vai te parecer um sonho. E foi mesmo, foi rápido, já fez 6 anos e tem hora que eu nem acredito que faz 6 anos que eu... E detalhe, viu? Minha primeira quimioterapia foi no dia do meu aniversário. E você pegou a época da pandemia, né? Se foi em 2018? Foi, pegou a época da pandemia, pedaço, né? que era um momento difícil, né? Que não podia a imunidade baixar muito. Eu terminei a rádio, né, em 2019. Que no final começou, né? Sim. Rosália, só Deus conhece o nosso coração, né? O que passa dentro de cada um. Eu tive caso, né, de câncer em minha família e sei que a nossa mente, às vezes, é a nossa pior inimiga. Como você reagiu nesse processo de tratamento e quanto tempo durou no início do tratamento até o final? Bom, Nay, é o seguinte, o doutor não me deu alta ainda, entendeu? Até eu tinha, assim, estava na expectativa que eu ia receber alta em janeiro agora de 2024. Mas o que aconteceu? Mas ele fala que eu estou bem. Ele fala, não, você está bem. Eu faço uma bateria de exame todo ano, eu faço um check-up geral que eu tenho que fazer, né? Aí eu levo lá para ele. E eu tomava uma medicação que não deixa de ser uma quimioterapia oral, né? E eu tomei ela durante 5 anos. Que, no caso, terminaria agora... terminou em outubro do ano passado. 2023. Isso. Só que daí, quando chegou em janeiro, que era a data que estava programada para mim lá, ele falou para mim que tinha mudado o protocolo, mas algumas pessoas já tinham me falado, você não vai tomar mais esse remédio, você vai tomar outro remédio por mais 5 anos, o doutor falou. Então, eu já tomei quimioterapia 5 anos, oral, e agora eu vou tomar mais... praticamente 4 anos ainda, porque já faz quase 1 ano que eu estou tomando. Mas você fez os exames e está tudo bem? O médico fala que está tudo bem. Esse medicamento é tipo uma quimioterapia oral ou não? É quimioterapia oral. Entendeu? E assim, eu sempre falo, pessoal, se você for ver bula de remédio, você não toma remédio. Sim. Né? Aí ele falou assim para mim, eu falei, doutor, mas por que está trocando? Qual que é a diferença? Aí ele falou assim, esse que você vai tomar tem menos chance de você ter uma trombose. Eu falei, eu corri o risco de ter uma trombose e não sabia? Ele falou assim, por causa do medicamento. Por causa da medicação. É muito forte. Mas Será que essa continuação é para evitar, né, algo assim? Uma reincidência, né, eu acho. Então, que volte. Para fortalecer, né? Foi isso que ele me explicou, isso que eu entendi, entendeu? Mas eu vou lá cada 6 meses. Sim.
E se ele quisesse que eu fosse uma vez por mês, para mim também não teria problema nenhum. Eu estou cuidando da minha saúde. Sim. Né? Então, para mim, não... E tomar remédio? Vamos tomar. Fazer o quê? Faz parte do tratamento. Mudou? Eu penso assim, que se mudou, é porque não estava dando certo, né? Atrás aí, algumas pessoas que voltou. Atualizada, melhorando, né? Exatamente. E graças a Deus, né, que eu estou... Um avanço da medicina pode ser também, né? Exatamente. É bem isso, né? Porque tem muitos casos de pessoas que acabam o tratamento e voltam, né? Então. Meio que, quase que meio comum. Mas é muito importante, os irmãos que estão, as pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo você feliz, sorridente, e tem até uma surpresa no qual eu acabei de ter agora, uma surpresa com você falando que continua o tratamento. Visivelmente, você não está fazendo tratamento nenhum. Você tem a sua vida normal, é cabeleireira, trabalha como cabeleireira, vende também roupas, né? No qual eu quero falar para você, para de mandar sacola para a Priscila. Muita foto. A Rosália faz de tudo. Não estraga o meu negócio. Cabeleireira, manicure, né, Rosália? Depiladora. Trabalhando, e o mais importante, gente, trabalhando dentro da casa de Deus, junto com a nossa querida irmã Neuza, na obra social. Então, particularmente, eu pensava que você já tinha encerrado o tratamento, já estava de alta, porque você está super bem, mas continua ainda fazendo tratamento e trabalhando ativamente na casa de Deus. Eu tenho certeza que isso também, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora vai falar, mas a Rosália ainda continua fazendo tratamento. Gente, continua. E trabalhando. Pode ser surpresa aí. Mas o que é Deus, né? É Deus. O que você falou aí é certo. Você falou que muitas pessoas têm, né? E parou ali a químio, né? Igual a minha mãe, ela fez só 6 meses. Então, tipo assim, parou e aí lá para frente pode voltar. Então, o que está fazendo? Tá cuidando da saúde, está continuando a, né? Que nem o Daniel está modernizou, né? Modernizou, atualizou, melhorou. Isso, né? Vai melhorando. E não é só eu. Todo mundo que passou por esse processo. Foi o que você falou, mudou o protocolo, né? Mudou o protocolo. Gente, não somos médicos entendidos do assunto, mas esse podcast é muito importante para fortalecer sua fé e também para chamar a atenção das mulheres, né? Nós estamos no Outubro Rosa, né? E realmente o que aconteceu com Rosália foi o que você falou, né? Foi Deus. De repente você queria aquela peça que você não conseguia, de repente conseguiu e através desse sutiã acabou te mostrando o problema aí. Eu falo que Deus usou um sutiã para me mostrar o tumor, mas tem um detalhe que eu não posso deixar de falar. Sim. Quando a gente estava fazendo a campanha no hospital para Carol Resídio, as orações. E você estava sempre lá, né? Tava. E o irmão Israel, ele, no final, assim, da oração, ele dava um relatório um dia, tipo um diário, né? Um relatório ali do dia. Como foi o dia da Carol. E aí ele contou, né? Eles contaram no testemunho aqui, que ela tinha um diário, e naquele diário ela colocou os propósitos dela, né? Não foi bem esse termo, mas é o que ela queria para aquele ano. Sim. E isso. Ela contou, e lá no final, ela colocou que ela queria uma experiência com Deus. Ser aprovada. Ela usou outro termo, mas eu entendi que era isso. Quando a gente estava lá fazendo oração, lá que o Israel foi falar, ele contou isso. E Deus me lembrou uma coisa que eu ia, né, nas tardes da bênção. Hoje eu estou em falta, porque tem a situação do meu pai lá que acaba me prendendo um pouco. E eu ouvi uns testemunhos que um dia eu falei assim, Deus, quando que eu vou ter uma experiência dessa? Quando que eu vou ter uma experiência dessa? Uma experiência com Ele. Você fala as coisas e não lembra, né, gente? Mas eu não falei assim que eu queria, né? Mas eu falei, quando que eu vou ter? Mesma coisa, né, de pedir, né?
Antes de você continuar, eu também já falei aqui em relação a um louvor que é muito comum que a gente canta. E mais uma vez eu vou repetir. Muitas vezes a gente canta o hino, mas a gente não presta atenção na letra do que esse hino fala, né? E se você for cantar da forma correta, degustando a letra, você vai ver que é um hino muito forte. Eu quero ser um vaso novo, como barro na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Agora, quem é que está preparado para ser quebrado? O quebrado é algo muito sério. Exatamente. E é verdade, que você falou, de uns tempos para cá, eu comecei. Antes eu cantava, ouvia um hino, e eu começava a cantar, entendia errado, cantava errado também, né? Hoje não. Você sente a letra. Hoje eu presto atenção na letra. E meu menino que me ensinou isso, sabia? Olha, que o meu menino gosta muito de música caipira, mas de raiz. Ele tem 22 anos, mas ele gosta daquelas músicas lá de trás. Lá. E ele fala, mãe, presta atenção nessa letra. E eu paro, fico ouvindo, então... E eu passei a prestar atenção nos louvores, nas letras, no que, né? E, então, isso é bem interessante sobre isso. Aí, volta a minha memória aqui que eu estava falando. A experiência que você queria ter. A experiência. Eu falei, num culto lá da tarde da benção, eu falei que quando que eu vou ter uma experiência dessa? Eu falando ali com Deus, né? E daí, eu não sei quanto tempo depois que eu fui passar por esse processo, não é? Mas o irmão Israel falou no dia lá, que ele contando lá como foi o dia da Carol, ele contou essa parte. E Deus lê até os pensamentos, viu, Rosário? Nossa, e como? Eu sempre Ele falo pensamentos. isso. A gente, e cuidado com o que a gente pede para Deus também. Sim. É verdade. E foi aí que eu lembrei me caiu a ficha. Eu falei, tá aqui. A experiência que eu pedi. A experiência que eu pedi está aqui. E assim, e Deus, eu falo que Deus, ele é perfeito, né? Ele faz as coisas e ele deixa assim sempre um sinal para a gente nunca esquecer daquilo, né? Sim. Então, é dessa maneira, né? Eu passei por esse processo, mas eu não tem como você esquecer. Porque ele fez eu passar ali, fui para o hospital, eu fiz cirurgia, 2 cirurgias, fiz químio, fiz rádio. E para mim, e o pessoal falava assim para mim, já foi na ala da infantil lá no Amaral Carvalho? Falei, não, o que eu vou fazer na ala das crianças, sendo que eu não tenho nada a ver com criança lá? Vou ficar procurando coisa para... Aí o pessoal falava assim, nossa, lá no Amaral Carvalho a gente vê coisa, né? Gente, eu não via nada. Deus tampava tudo. Deus te blindava. Blindava, exatamente. Eu não via, sabe, pessoa... Lógico que eu via, assim, algumas pessoas com curativo no rosto, mas nada aquela coisa que me chocasse, assim, de... Deus não deixou eu ver nada disso. Deixar você para baixo. Era o meu... o negócio era comigo. Eu não tinha que ver nada. Eu que ia passar pela situação ali, de repente alguém poderia olhar para mim, né? Não sei. Mas eu não via nada. Eu passava naqueles... Hoje o Amaral Carvalho mudou bastante. Era muito lotado. Na época que depois da pandemia, mudou completamente. Eu fui em todas as químios da minha mãe. Ela fez lá? Participei. Então, todas. Detalhe. Fiz lá. Quando eu comecei a fazer quimioterapia, onde eu falo que Deus cuidou de todos os detalhes, né? O doutor... Falaram assim para mim, pede para você fazer quimio aqui em Ourinhos. Falei, por que aqui dá para fazer? Agora dá para fazer. Só você pedir que eles transferem você para cá. Eu falei, tá bom, eu vou pedir. Aí eu falei com o doutor, ele falou assim para mim, não, eu vou analisar. Se correr tudo bem, você faz se eu gostar, alguma coisa assim ele falou, né? Você faz a rádio lá. Aí mandou eu pro Amaral Carvalho lá de Bauru para fazer químio lá. Que, nossa, eu só tenho que agradecer a Deus, porque tanto o Amaral Carvalho de Jaú eu fui muito bem tratada lá, gente, eles são demais. E em Bauru não é diferente. A gente é muito bem tratada lá. Mas Deus colocou, eu falo, não sei se vocês conhecem o Amaral Carvalho
ali Bauru, em não. Bauru. Parece uma clínica particular, assim, sabe? É tudo muito Conheço só Jaú. diferente de Jaú, que era super lotado. Ali era mais tranquilo. Então, eu vejo que... Deus cuidou de tudo. Cuidou de mínimos tudo. Te colocou num lugar calmo para... Exatamente. Agora, Rosália, de tudo que você passou, né, de toda a experiência que você teve com essa doença, com esse diagnóstico, né, que para muitos realmente cai como um peso muito forte, qual mensagem você pode deixar para os nossos irmãos, os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente para as mulheres, nessa câmera aqui, por favor? Eu falaria que se cuidem, façam o autoexame. E eu, como trabalho com mulheres, minha clientela, a maior parte é mulher. E quando eu fui diagnosticada, eu conversava com as minhas clientes, né? Elas falavam que, imagina, eu não faço preventivo, eu não faço mamografia. E eu também fazia isso, tá? Eu não fazia... Há 10 anos que não faz, né? 10? Eu já vi falar de 30 anos. Meu Deus. Meu filho, última vez que eu fiz um preventivo ou uma mamografia, meu filho está com 30 anos, quando ele nascer, antes dele nascer. Eu costumo dizer que Deus faz a parte deles, mas nós temos que fazer a nossa. Exatamente. Deus já deixou os médicos e doutores aqui para isso. Exatamente. Né? E assim, então, se cuidem, procurem fazer seus exames periódico, né? Para que... Porque, que nem o médico falou para mim, tudo que é descoberto no começo é mais fácil de tratar. Sim. Na época que eu passei pelo processo, uma cliente minha, ela passou também, mas o dela estava muito avançado. Aí deu uma metástase nela, que ela foi parar, nos últimos dias dela, ela foi parar no hospital lá. Ela ia fazer quimioterapia, fazia no mesmo lugar que eu. De lá, ela já saía com encaminhamento para internar em Jaú. Quando não aqui. Então, tudo que é descoberto no começo é mais fácil. Ela, infelizmente, não aguentou, né? Que deu metástase e tudo tal. Mas foi descuido também. Né? Não fez. O famoso autoexame, né? O autoexame. Que é muito importante porque... Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o autoexame, me incomodou, né? Que nem eu falo que Deus usou o sutiã para me mostrar. Me incomodou, mas eu poderia ter ignorado aquilo ali. Sim, né? Eu não, daí eu fiz o autoexame, assisti no outro dia, passou uma semana, estava ali ainda, aí eu fui no médico. Então, tem que fazer o autoexame. Porque é muito importante, os médicos sempre falam isso do autoexame da mulher e tem que fazer periodicamente porque é uma doença silenciosa. Exatamente. E quando se manifesta já está no estágio meio que complicado, né? É que a gente acompanha muitos casos dessa forma. Exatamente, quando ele dói, é que já está. Porque o câncer não dói, né? Quando ele dói é porque ele já está avançado. Então, e o mais importante de tudo isso, Deus na vida, né, Rosália? Não, sem dúvida, isso aí é o principal. Né? Eu sou prova disso, que se não fosse Deus na minha vida, né, desde lá o que ele fez eu passar assim para me preparar. Ele me preparou para mim passar por isso aí, para hoje estar aqui testemunhando que Deus cura do câncer. Eu creio que eu já estou curada. Eu só estou seguindo o protocolo. Amém. É que eu falei. Tanto que eu creio que é perceptível isso. Eu fiquei surpreso quando você falou que ainda continua o tratamento. Que realmente tem um tempo depois de encerrada a quimioterapia, ter um tempo de acompanhamento. É um protocolo que tem que ser feito. Até porque quando ele me der alta, eu vou ter que ir lá de vez em quando, acho que uma vez por ano. Vai continuar. É assim mesmo. Porque o câncer de mama, ele é um câncer assim, muito agressivo. Porque ele dá metástase, né? Muito, né? Então, a pessoa tem que fazer o acompanhamento. Exatamente. Tem gente que desiste do tratamento. Mas
a diferença de você servir a Deus e de quem serve e quem não serve. Teve gente lá que morreu fazendo quimioterapia. Eu não vi, mas as enfermeiras comentavam com a gente, né? Cadê fulano, né? Porque a gente estava acostumado sempre com as mesmas... Tem uma diferença muito grande, né? Nossa, é impressionante a diferença de como você reage ao tratamento, que nem... Eu até estava conversando com a Aline, né? E eu estava falando para ela que... Eu não tive aqueles enjoos, eu não tive nada disso. E ela estava até ontem ela veio conversar comigo e ela falou que ele tem um pouquinho, né? Mas é passageiro. Cada um, né? O organismo, cada organismo reage de um jeito. De um jeito, né? Então é se cuidar. Porque muitas pessoas falam, mas você está com uma certa doença, você não é crente, você não professa uma fé. Não é porque nós somos crentes, nós professamos uma fé que nós não vamos passar para aprovação. É bíblico, está lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nós vamos pelo vale, passar pelo vale, mas ele estando com a gente, vai tudo bem. E Deus permite a gente passar por essa situação para que haja milagre, para que seja testemunhado para outras pessoas, fortalecer sua fé. Para que o nome dele seja engrandecido e também, que eu sempre falo aqui no nosso Testifica Cast, para provar que Deus ainda continua sendo o mesmo de ontem, de hoje. Os milagres que aconteceram lá atrás, acontece hoje aqui. Exatamente. Acontece. E você é a prova disso. Eu sou a prova disso. Lianai, tem algo mais para a gente? Então, Daniel, diante de tudo que ouvimos aqui sobre o milagre, né, da vida da Rosália, que Deus fez com ela, eu entendo que todo o processo que passamos aqui na Terra, ele tem um propósito. E todo o processo, quando há intervenção de Deus, há um resultado final. Independentemente do resultado, a vontade de Deus prevalece, porque a vontade de Deus é soberana, né? E temos que agradecer. Só agradecer. É verdade que você falou algo muito importante. A vontade de Deus prevalece sobre qualquer coisa. E a vontade é soberana. Porque de repente muitas pessoas podem até indagar, mas por que com a minha mãe, por que com a minha irmã, por que com algum parente, um pai meu, é tão fiel, tão crente e Deus levou? A vontade de Deus é soberana. E tem as outras falam, eu nunca perguntei para Deus por que eu. E por que não eu? Sim. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele permitiu que eu passasse por isso, não foi em vão, né? Sim. Porque tem pessoas que ela questiona, né? Deus. Sim. Por quê? O que eu fiz? Mas eu nunca perguntei isso, Daniel. Eu costumo sempre falar. E também nunca pedi a cura. Que seja feita a sua vontade, eu falava para ele. Eu costumo sempre falar aqui, Rosália, que nós montamos aqui o podcast para falar. Ele só tem um intuito, né? Só intuito. É falar do amor de Deus em formas de testemunhos, né? Seja lá eles de cura, de milagres, de salvação, de libertação. E eu poderia não fazer isso, porque como eu tive já, né? Perdi um irmão assassinado, outro irmão com leptospirose, a minha mãe faleceu com câncer. Então, tipo assim, o nome de Deus é soberano a tudo isso, entendeu? E ainda nós temos que agradecer. Só agradecer. E eu estou feliz aqui de ouvir esse milagre, né, que você contou para todos nós, e nosso telespectador vai ser edificado. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Rosália. Que Deus abençoe a sua vida. Realmente foi um testemunho que vai edificar a vida de muitas pessoas e muitos que não conheciam a irmã Rosália, o testemunho dela. Então, a partir de hoje, saibam, né, que ela passou por esse processo, ainda está em tratamento, né, que tem um protocolo a ser seguido, mas continua trabalhando na casa de Deus,
na obra social, fazendo aquele serviço de formiguinha que parece imperceptível, mas tem um resultado gigantesco dentro da casa de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Então, sexta-feira atendi uma irmã que ela não é minha cliente. Ela, a profissional dela lá não pôde atender, ela lembrou de mim e eu atendi ela. E ela falou assim para mim, já faz um ano? Falei, faz 6 anos. Ah, já faz 6 anos? Olha para você ver, né? Uhum. E passou assim como... Eu quero te agradecer, viu, Rosário, por você ter aceito vir testemunhar este milagre, né, que Deus fez na sua vida. Quero te agradecer do fundo do meu coração e que Deus venha te recompensar todo o amor que você tem pela obra. Que Deus te guarde, né? Deus te guie, cuide da sua família. Amém. E te dê paz que só vem dele. Falar para vocês que de ontem para cá eu já sabia que a gente ia estar aqui. Até comentei com a Priscila agora há pouco. Eu vou falar para você, foi difícil, hein? Eu sei. Nós sabemos, porque pode, né? nós passamos tudo isso. Isso porque eu não comentei com ninguém, né? Sim, mas Ele é soberano e Ele está cuidando de tudo. Exatamente. Hoje... as provas vêm. Não é fácil. Que Deus abençoe mais uma vez você. Amém. Tá? Naya, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, por essa volta do nosso Eu que agradeço. Testifica Cast. Eu tá que bom? te agradeço, E Daniel. temos mais alguns 4, 5, 6 episódios até o final do ano. Se Deus quiser. Tá? E vamos orar. O nosso diretor Gustavo também, estamos em oração por ele. Tá terminando o terceirão. Ano que vem, novembro agora, vai prestar um vestibular. Né? E tudo está nas mãos de Deus. Sim. Se for da vontade de Deus, ele vai seguir o caminho dele. Nós vamos continuar aqui com muita dor no coração. Se Deus quiser. Deus vai cuidar de tudo. Seja feita a vontade de Deus, né? Exatamente. Em nome de Carrara Auto Center, Eliama Azete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima, estamos encerrando o nosso Testifica Cast nesta noite de sexta-feira, agradecendo pela sua grande audiência. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida e continue fazendo parte do nosso Testifica Cast no YouTube, tá bom? Entre lá, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e também o Testifica Cast através do Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. E encerrando o nosso Testifica Cast, sempre dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.